O Brasil é um caso atípico no mundo dos investimentos, porque a ideia é que quando nós temos investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável, pelos investimentos de renda variável serem mais arriscados, o natural seria que eles oferecessem um retorno maior. Porém, como você pode ver nesse gráfico, ele mostra o desempenho desde a criação do Plano Real, do CDI e do Ibovespa. E se você não sabe o que é o CDI, ele basicamente é uma taxa que acompanha a taxa de juros. Então, a taxa de juros se mostrou melhor do que o desempenho médio da bolsa. E quando eu digo bolsa, eu quero dizer o Ibovespa. E para quem não sabe, o Ibovespa é uma carteira teórica com as principais ações da nossa bolsa de valores. Nesse caso, as empresas mais líquidas da nossa bolsa. E como você pode ver, ao longo desses quase 30 anos, ambos cresceram, porém o CDI performou melhor. Após o Plano Real, por alguns anos, nós tivemos uma taxa de juros bem elevada. De 96 até 97 foi de mais ou menos 20% ao ano. Em 97, a taxa Selic chegou a 45% e essa taxa de juros continuou alta por muitos anos, ficou oscilando na casa dos 20% e só começou a cair no final de 2005. E ao longo de todo esse período, desde 94 até hoje, o resultado foi que a bolsa, de um modo geral, nesse caso o Ibovespa, performou pior do que o CDI. E não foi pouca coisa, a rentabilidade acumulada do CDI foi de cerca de 6.900%, enquanto que do Ibovespa foi de apenas 2.800%. Ou seja, o CDI teve uma performance mais do que o dobro do que a nossa bolsa. E é basicamente sobre esse tema que eu vou falar nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. E primeiro comenta aqui embaixo se você investe em algum título de renda fixa ou então em bolsa de valores ou nos dois. Comenta aqui embaixo que eu quero saber quem de fato investe em bolsa, quem investe em renda fixa e quem tem uma carteira diversificada. Então primeiro, o que é renda fixa? Renda fixa, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma renda completamente fixa. A verdade é que quando você investe em renda fixa, existe uma forma de remuneração para aquele dinheiro, que pode ser pré-fixada, no caso de um título que tem uma taxa pré-definida ali, um determinado percentual, e aí você sabe qual vai ser o seu resultado no vencimento. E esse resultado não é completamente real, isso eu vou explicar já já. Você tem também uma forma de remuneração por meio de um índice de mercado, como o CDI, que seria um pós-fixado. E tem também o que nós chamamos de investimento híbrido, que mistura uma taxa pré-fixada com um componente pós-fixado, que seria, no caso, um título de renda fixa IPCA+. E os títulos de renda fixa se caracterizam por um empréstimo que você faz para uma empresa, instituição ou o próprio governo. E dentro da renda fixa existem diversos tipos de investimentos, como títulos públicos, que seria, por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, que é o programa criado pelo governo para que pessoas físicas conseguissem financiar a dívida do país. E lá você encontra títulos pré-fixados, pós-fixados e híbridos, que seriam IPCA+. Você tem também opções como CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debentures. São vários os tipos de investimentos de renda fixa que existem. E cada um deles tem a sua particularidade ali, né? Eu não vou explicar em detalhes cada um desses títulos, porque na verdade eu já fiz vários vídeos ao longo da história desse canal explicando sobre esse tipo de investimento. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo alguns vídeos onde tem umas informações um pouco mais detalhadas sobre cada um deles. E em benefícios, eu diria que a renda fixa tem um grande benefício, que é a ausência de risco na maioria dos investimentos. E quando eu digo risco nesse caso, eu quero dizer volatilidade, no sentido de você poder perder dinheiro. Na maioria dos investimentos de renda fixa, tirando poucas operações que você poderia fazer, como marcação a mercado, existe a possibilidade de você perder dinheiro. Na maioria você não tem esse risco, ou seja, o valor que você investe só pode crescer. E eu falei sobre as formas que você pode ser remunerado nos investimentos de renda fixa, que seria através de um pré-fixado, um pós-fixado e um título híbrido, que mistura uma taxa pré-fixada com uma taxa pós-fixada. E a verdade é que em nenhum desses títulos é possível você saber qual será o seu resultado no vencimento. E entenda resultado como resultado real, porque no título pré-fixado você tem uma taxa pré-fixada, que é uma taxa conhecida no momento do investimento, e você sabe quanto dinheiro você terá no vencimento. Só que veja que mesmo nesse título você não consegue saber qual vai ser o poder de compra desse dinheiro no vencimento. Já que se você pega, por exemplo, um título que te paga de forma líquida 10% no vencimento, se a inflação foi de 12%, você não teve um rendimento real. Nesse caso, você teve uma perda de 2% no poder de compra. Já o título atrelado ao CDI, como ele segue a taxa de juros, você também não consegue prever
saber com exatidão, talvez você tenha ali apenas uma expectativa, qual será o seu resultado no vencimento. E no título IPCA+, a única garantia que você tem é que o seu resultado bruto será maior do que a inflação, mas você não sabe quanto dinheiro você terá no vencimento. Em desvantagem na renda fixa, eu diria que é o baixo retorno em comparação com renda variável. Porém, como eu mostrei no início do vídeo, isso pode não ser verdade em certos momentos da economia. Claro que se a gente pega ali o período de 2020 para 2021, onde a taxa de juros estava num patamar muito baixo, de 2%, e até depois quando ela começou a subir, ainda estava em um patamar muito baixo, você não tinha um prêmio interessante em renda fixa. Só que hoje a história é diferente. Hoje você tem uma taxa Selic acima de 13%, e nesse caso isso possibilita que o trunfo dos investimentos exista. E o que seria esse trunfo dos investimentos? Seria um investimento com baixíssimo risco, alta liquidez, que seria você poder tirar o dinheiro quando você quisesse, e com alto retorno. E nesse caso, existe esse tipo de investimento quando a taxa de juros está alta. Isso porque você consegue um investimento em renda fixa, em títulos públicos, em CDBs, LCIs ou LCAs, que são investimentos muito seguros, a maioria deles com liquidez diária, alguns podem até ter um prazo de carência, um prazo de vencimento um pouco mais distante, mas existem títulos de renda fixa de liquidez diária pagando muito bem nesse momento. Então a desvantagem da renda fixa não existe em momentos de juros altos. Agora, sobre a renda variável, se você não sabe o que é de forma resumida, basicamente são investimentos onde, de certa forma, a renda varia, ou seja, se você investe R$1.000, esses R$1.000 pode virar R$2.000, R$3.000, R$4.000, como também pode vir a valer menos, R$900, R$800, R$500, ou talvez até deixar de existir. E a maioria das pessoas que ouvem falar sobre investimentos de renda variável associam isso com investimentos de bolsa. E isso está correto, só que não se limita a isso. A verdade é que qualquer investimento onde você tem uma oscilação muito grande poderia ser considerado investimento de renda variável. O investimento em criptomoedas é um exemplo, o investimento em commodities é outro exemplo. Então os investimentos de renda variável não se limitam à bolsa de valores. Mas dentro da bolsa de valores você tem ali ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs. Você tem também fora da bolsa, fundos de investimentos de ações, que entraria também nessa categoria de renda variável. Então é um mercado muito amplo. Os benefícios, eu diria, que é o grande potencial de retorno e multiplicação de capital através de uma valorização por geração de valor. Afinal, quando você investe em uma ação, você está comprando partes de uma empresa que produz um produto ou serviço que pode ser de qualidade ou não, mas se for, essa empresa pode com o tempo ganhar mais mercado, vender mais, exportar para fora, ganhar mais dinheiro, gerar mais valor para a sociedade. E dessa forma, essas ações podem passar a valer um valor indeterminado. Nesse caso, você pode ter uma valorização infinita nas suas ações, de modo que a desvalorização se limita a 100%. Onde seria uma situação onde a empresa simplesmente deixasse de existir. Então essa assimetria de poder perder no máximo 100% e poder ganhar infinitamente faz com que esse investimento em ações seja o mais lucrativo no longo prazo, pensando de forma individual, porque como vimos nos últimos 30 anos o Ibovespa perdeu para o CDI. Então se você não escolher as suas ações de forma específica, individualmente, cada uma, talvez você tenha realmente um rendimento abaixo de renda fixa. E em desvantagens, eu poderia dizer que fatores externos como macroeconomia, crises em outros países ou outros fatores como redução de preços de commodities, alteração no câmbio, todo esse tipo de coisa, de mudança na economia e na macroeconomia, pode afetar, e na verdade com certeza vai afetar de alguma forma, os investimentos de renda variável, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então isso traz uma grande volatilidade para esse mercado. Geralmente esses investimentos oscilam muito, tanto para cima quanto para baixo, e existe também, como eu já falei, o risco de perda, onde você pode perder dinheiro. E nesse caso, a renda fixa não oferece esse risco. E ainda de modo geral, o CDI conseguiu ganhar do Ibovespa. Marco, então você está dizendo que não vale a pena investir em renda variável? Não é isso que eu falei. O que eu quero dizer é que a renda fixa, por bastante tempo, teve uma conotação ruim de ser um investimento que não é tão lucrativo. Mas contra fatos, não há argumentos. A renda fixa é um tipo de investimento que deve sim compor a carteira de qualquer investidor, assim como a renda variável. Porque mesmo que o Ibovespa tenha perdido para o CDI nos últimos quase 30 anos, a escolha individual pode e provavelmente irá superar o CDI no longo prazo. Quando falamos de um retorno de 10% ou 12% em renda fixa, isso é um excelente retorno. Porém, eu mesmo já tive retornos que superaram 100% em um ano em uma única ação. Então, como eu falei, a escolha individual de você mesmo escolher as ações pode te dar um retorno muito maior do que você teria na renda fixa. E até mesmo para quem não tem ideia de como montar uma estratégia
de investimentos, na minha estratégia eu tenho como objetivo deixar 50% do meu patrimônio aqui no Brasil e 50% no exterior, sendo 1/3 do patrimônio que está aqui no Brasil em renda fixa, 1/3 em ações e 1/3 em fundos imobiliários. E no exterior é a mesma coisa. Dessa forma você se expõe aos 3 tipos de investimentos, de renda fixa, ações e fundos imobiliários. E em cada uma dessas classes você irá diversificar. Dessa forma você tem uma carteira protegida e blindada de crises. E para resumir aqui, renda fixa e renda variável são 2 tipos de investimentos que têm características distintas. A renda fixa é um investimento na qual o investidor empresta dinheiro para uma instituição financeira, empresa ou governo, e por um período determinado. Em troca, o investidor recebe juros e um pagamento fixo no final do prazo de investimento. Nesse caso, o retorno é previsível e geralmente menor do que na renda variável. Geralmente, porém nem sempre. A principal vantagem da renda fixa é a previsibilidade e a segurança dos investimentos, porque os valores a serem recebidos são, de certa forma, conhecidos desde o início do investimento. Por outro lado, a renda variável é um investimento no qual o retorno não é fixo e pode variar ao longo do tempo. A renda variável envolve investimentos em ativos que podem aumentar ou diminuir de valor de acordo com a dinâmica do mercado, como é o caso de ações de empresas, fundos imobiliários, entre outros. Nesse caso, o investidor pode ter um retorno significativamente maior do que na renda fixa, mas também está exposto a maiores riscos e também a uma maior volatilidade. E para escolher entre renda fixa e renda variável, você precisa analisar todo um cenário. Primeiro, você consegue esperar pelo menos 5 anos ou 10 anos com esse dinheiro investido? Se a resposta for não, você não deve investir em renda variável. Se a resposta for sim, aí faz sentido você ter também uma posição em renda variável. Isso porque o mercado de renda variável, como ele oscila bastante e também passa por ciclos de mercado, ele pode passar anos sem se valorizar. E nesse caso, você estaria apenas adquirindo mais cotas de um ativo que eventualmente subiria de preço, e isso traria para você uma multiplicação de capital. Então, considerando esse risco, não faz sentido você investir em renda variável, sendo que você tem um horizonte de tempo de investimento mais curto, de até 5 anos. Mas essa escolha é de cada um. E se você achou que esse vídeo foi útil, que ele te agregou em alguma coisa, se você entendeu a diferença entre renda fixa e variável e por que é interessante ter os 2 tipos de investimentos, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico, e até o próximo vídeo.